Então, convidamos a todos para uma grande roda, que a gente se dê as mãos, feche os olhos. Pessoal, o fato é que a gente está exprimido pelo tempo, tá? Não é que a gente não gosta de ver vocês conversando. Então a gente convida todo mundo. Todo mundo. Então a gente convida todo mundo para fazer uma grande roda. As cadeiras podem ficar mais pertinho, para quem precisa sentar em cadeira, mais pertinho aqui dos tatames, para a gente não ficar tão longe. Então, a gente pede para o pessoal vir chegando mais pertinho. Gente, então assim, ó, a tarefa minha aqui vai ser um pouco antipática, tá? Porque a gente não tem o tempo, né? O tempo ele está passando muito rápido. Então eu vou ter que ser um pouco, vou ter que puxar um pouco aqui para uma coisa. Então não vai ser muito exatamente simpático. Mas a ideia seria o seguinte: nós vamos trazer o que veio dos grupos, do jeito que veio dos grupos. E a gente vai acolher tudo que vier dos grupos. A gente não vai ter tempo para aprofundar cada questão. Nós vamos, enquanto o SEB, Instituto Caminho do Meio, nos comprometer a sintetizar tudo isso, devolver para os grupos. E aí nós vamos, inclusive, sugerir uma proposta a partir da carta de outubro, de valores. Confesso para vocês que os valores são, em geral, valores universais e que revelam o que a gente conversou aqui nesses dias, mas a gente passa para vocês. Por quê? Porque às 5 horas, hoje o jantar é às 5 horas. O templo é arrumado, é a previsão de 300 pessoas aqui hoje à noite, tá? Então vai ter um grande evento que precisa de uma arrumação específica aqui e as pessoas já vão começar a trabalhar. Tem um sarau cultural programado e que a gente pode dizer, não, mas não tem tempo para sarau. As pessoas se organizaram para o sarau. Então a gente vai acolher eles para o sarau também, porque seria muito ruim, né? A pessoa se preparou, ela veio e ela não poder se apresentar. Então, a gente pede que vocês entendam que a gente vai estar, vamos dizer assim, a gente precisaria dias aqui agora para ir direcionando tudo, mas vamos confiar na rede, vamos confiar que as coisas que são para acontecer, elas vão acontecer. Então, vamos começar. Daí cada grupo, o que nós vamos fazer? À medida que as pessoas vão falando, o Bruno e o Fernando vão tentando organizar aqui por blocos, para a gente ter uma ideia de coisas que são, né? Então, quem gostaria de começar? Um de cada vez. Para não ter esse atropelo. Para contar o que o grupo tirou assim, de questões objetivas, né? Por favor, Salete. Olá, pessoal. Nós vamos ser bem objetivos, porque cada um do grupo que foi se juntando disse uma coisa bem concreta que quer fazer, tá? Em prol da rede. Por exemplo, o Luiz Marcarini, ele quer ajudar a construção de um poço artesiano aqui para o SEB. O André Rigoni disse que quer ajudar a divulgar as ações que já realiza em Curitiba, na ONG Coletivo Inclusão,
que trabalha com inclusão social para pessoas com deficiência, através de projetos de esporte, cultura, etc. E ele se pretende a ajudar na elaboração de projetos de inclusão de pessoas com deficiência que qualquer uma pessoa queira fazer. Eu, Salete, ofereço ser esse elo entre a rede nascente e a rede da URI global. Vanessa Sandri oferece ajuda de mão de obra para várias coisas que forem surgindo na rede, assim como a Raoni. O Ricardo Dil, ele disse que pode comunicar o que ele está fazendo na área de agricultura e socializar especificamente as ações ligadas ao plantio orgânico de arroz. O Patrese quer ajudar na expansão das escolas Caminho do Meio. Fernanda Kerbes quer apoiar em cursos, dependendo de que for surgindo na rede. O Augusto André quer fomentar a autoescuta dos membros da rede. O Daniel Almeida oferece habilidades em massagens, yoga e permacultura. A Andrea oferece autonomia do ser pela tecnologia para crianças e comunidade. Já temos aí uma infinidade de coisas, hein? Esse aqui que a gente... Obrigado. Salete, esse já pode ficar com a gente? Tá, ótimo. Então, aqui o outro grupo que queria, vem aqui na frente. Pode ser 2. Bom, nosso grupo também, a gente não tem os nomes. Não, mas, na verdade, assim, uma das ideias, a Elo, esse eu tenho o nome, é o trabalho de trabalhar a educação a partir das 5 sabedorias e a divulgação dessa metodologia a partir das 5 sabedorias. Além disso, uma coisa importante que a gente discutiu, que é a questão de núcleos de comunicação desses vários temas. Então, educação, organizar essa plataforma, talvez, por eixos temáticos. Então, eixos e subeixos. A gestão da informação. É uma plataforma de fácil interface, né? E que fosse organizada por eixos e subeixos, que daí teria que definir assim, se seriam temas que a gente viu aqui, educação, agricultura, né, natureza, daí agricultura como subtema, etc. Tem a questão da localização geográfica também, né? Porque uma das questões que a gente discutiu assim, se por WhatsApp a gente já tem dificuldade de dar conta de saber o que está acontecendo, imagine numa plataforma multitemática com milhares de pessoas e instituições, né? Então, a sistematização mais à frente dessa questão da comunicação, né? Como é que a gente vai saber e como é que a gente vai se engajar. Uma outra questão que a gente trouxe forte tem a ver com o que a equipe anterior também falou, o grupo anterior, que a importância de um espaço onde a gente possa ofertar e demandar, né? Então, essa questão do apoio mútuo, não só em grandes temas, mas em questões dos indivíduos, né, de cuidado, né, interpessoal, aí, a exemplo da Rede das Mulheres, né, que a colega trouxe, mas daí não só as mulheres, né, ser inclusivo nesse caso. E esse cuidado interpessoal, uma das sugestões que é importante é o apoio de solteiros, mães solteiras, pessoas que vivem sozinhas em grandes cidades. Né, ter uma rede de apoio nesse sentido. Eu não sei para onde... Eu estou doente em casa sozinho. Tem uma rede de apoio para isso. Eu quero ir para o SEB e tenho meu filho pequeno. Tem uma rede de apoio para isso. Tá? Outra coisa que foi falado? Sim. Voltando só um pouquinho para aí você vai. Esqueci o nome do MST. Ele sugeriu... quer dizer... ele fala, tá. E aí, assim, uma das coisas também aí na minha área da comunicação que eu acho que é importante que a gente poderia fazer é uma comunicação mais clara e didática em relação a esses projetos e principalmente as questões do discurso hegemônico do agronegócio. Não um denuncismo, mas ao contrário, um didatismo
sobre as alternativas que existem, né? Então, eu acho que era importante essa rede até para apoiar qualquer trabalho nesse sentido. Bom, então eu vou tentar falar rapidinho aqui, porque é tanta coisa. É o mesmo grupo, tá? Só que a gente não conseguiu sintetizar. Bom, assim, ó, a gente colocou a importância do desenvolvimento das comunidades. E que desenvolvimento a gente está falando? Né? Porque aqui todas as palestras falaram muito da comunidade. Porque, no fundo, o que a gente está pensando? Como construir outra visão de mundo? Como construir outro tipo de sociabilidade? Para além dessa lógica do capitalismo, para além da lógica das corporações, da globalização e tudo mais. Então, a comunidade é fundamental. O local. Então, como que essa rede pode contribuir para o desenvolvimento local? E, quando eu falo de desenvolvimento local, eu estou falando de desenvolvimento territorial sustentável, valorizar o território, valorizar a sustentabilidade, em suas diferentes dimensões, social, né, integrando a comunidade, rodas de conversa, palestras, cultural, valorizando as especificidades culturais dessa comunidade, religiosidade, alimentação, etc. Político, fazendo redes com os atores políticos locais, que nem o nosso prefeito, que vocês já estão fazendo aqui. A questão econômica, como que a gente pode fortalecer essa comunidade para gerar renda? Como que essa rede pode estar fortalecendo as comunidades, né, seja através de uma horta comunitária, de uma padaria, enfim. E da questão ambiental também. Como que a gente pode estar levando essa questão da produção orgânica, da separação do lixo, da conscientização ambiental, tendo todas essas dimensões que eu coloco separadas, mas, na verdade, elas estão juntas. Social, econômico, cultural, político, estão juntos. Tendo por fio condutor a lógica das 5 sabedorias. Né? Tendo por fio condutor, por motivação, brilho no olhar, essa questão da gente atuar pelas costas. Tá? Então, eu acho fundamental a gente pensar em rede, em potencializar, em empoderar essas comunidades locais. Tá? Essa... Não é o mesmo, mas a gente... eu acho que assim... Eles também têm. Está diferenciada. Assim como ela colocou a questão de uma sistematização para resolver a relação com a comunidade, foi colocado no grupo que, às vezes, você entra num grupo que já tem diagnóstico, já sabe, de certa forma, quais são os principais problemas. Então, quando você vai para um grupo, como é o caso de que eu fui para um grupo de mulheres prostitutas, que já tem uma associação, e que essa associação já tem o seu diagnóstico, elas já sabem mais ou menos o que elas precisam, você tem que ter uma sensibilidade de que, ao chegar, você possa saber ouvir. Né? Elas próprias disseram, vocês vão ter que ficar aqui muito tempo até que vocês ouçam e que criem intimidade e afetos para que a gente possa se comunicar e chegar a dizer os impasses que nós, prostitutas, vivemos com a violência, com a discriminação, com a pobreza, com a morte violenta. Né? Então, eu acho que quando você chega numa comunidade que você começa um trabalho, aí você tem toda uma técnica para chegar. Mas quando você chega num lugar onde você já tem um background, você já tem um trabalho que já está acontecendo, a principal coisa é ouvir, é ficar, é desenvolver afetos. Né? Eu acho que é isso. Nós fizemos um grupo menor, por isso fragmentou. A gente juntou no final, mas não deu tempo de sintetizar, por essa razão que ficou fragmentado aqui, não é por outra. Nós nos encaixamos no eixo agricultura e meio ambiente. Se um dia vai ter eixo, não sei como vai ser a nossa organização futura, nós nos encaixamos nesse aspecto, vamos dizer assim. E nós comentamos aqui 5 ou 6, 6 ou 7 funções que a gente pode nos envolver, acolhendo e oferecendo, de alguma forma, para essa rede que nós estamos montando justamente agora.
Primeiro que nós vamos continuar a nossa tarefa do dia a dia, nós somos produtores de orgânicos, né? Então a gente vai seguir, não vai parar isso, vai seguir produzindo. Inclusive aqui para o SEB, em certa medida, nós ajudamos a fornecer bastante alimentação aqui no dia a dia aqui do centro, né? E vamos continuar, nosso grupo de agricultores lá do assentamento. Nós também estamos dispostos a acolher visitantes para intercâmbio, num caminho que a gente aprenda e ensina. A gente tem até mais para aprender do que para ensinar lá na nossa comunidade. Então, a gente tem disposição a isso, né? Na área da agricultura e na agricultura ecológica. Nós temos também lá um local, um centro de formação, que pode acolher 70 a 100 pessoas para eventuais atividades que se realizem nesse meio que a gente está construindo agora. Espaço para alojamento, espaço para alimentação, enfim, salas de aula. Então, a gente tem isso lá, também pode ser usado a serviço do nosso movimento. Também nos dispomos a ajudar a construir essa ideia ampla, sonho, vamos dizer assim, da feira da sustentabilidade, né? Nós nos dispomos a nos movimentar bastante em torno dessa iniciativa, se ela ganhar visibilidade ou no aspecto municipal, estadual, nacional, né? A gente se dispõe a entrar nessa atividade. Existe o grupo Nexus, que é um grupo da URGS, que tem um grupo de professores da URGS, a entidade da URGS realiza um trabalho de pesquisa no assentamento, né, na área de energia, solos, agricultura e água. Então, é um trabalho de extensão da universidade, no qual a gente pode, de alguma forma, criar relação através dessa iniciativa que lá está sendo desenvolvida, que o professor Alberto veio representando o Eco Viamão naquele dia, com ele o trabalho. Então, dali pode ser muitas coisas interessantes, envolvendo a universidade, agricultores, enfim. Chama-se Anexo Projeto da URGS. É um projeto de extensão coordenado pelo Departamento de Solos da URGS, no qual a gente está envolvido enquanto assentamento Filhos de Cepé. E é o Alberto, que veio no lugar do Fiorese, é o Alberto que coordena esse grupo lá na URGS. De nossa parte, também, a gente quer se envolver mais. Nós temos lá no assentamento cerca de 80, 90 agricultores que são produtores feirantes e realizam feiras, cerca de 30 feiras. Então, a gente quer que esse grupo de lá também se aproxime dessa rede. Nós queremos que mais pessoas venham para cá, pessoas daqui vão para lá, que promover realmente esse intercâmbio para que esses agricultores também, como nós, tenhamos esse espaço de troca de experiência, enfim, de aprender coisas novas dentro dessa filosofia na qual a gente está conversando aqui nesse encontro. Ainda é o mesmo grupo, a dificuldade de síntese foi, mas muito rapidamente, então, vou falar um pouco das minhas possibilidades do que eu posso estar oferecendo, enquanto eu sou estudante de pós-graduação da URGS, então, de um programa de desenvolvimento rural, e me parece que muitas das temáticas que nós temos abordado aqui, elas podem ser também trabalhadas no campo acadêmico, que, de certo modo, acaba se tornando prático também. Então, a gente tem o debate das redes, muito vinculada no debate da agricultura e da economia, que dá para aproximar, então, esse debate que nós temos fazendo aqui com o grupo de professores que nós temos lá. Eu me proponho, me coloco à disposição para tentar fazer essa conexão entre as redes. E também de outros projetos, né, que a URGS, dentro desse programa de pós-graduação, tem desenvolvido. Ao mesmo tempo, também, eu sou colega do Ricardo, né, nós somos parte do Instituto Rio Grandense do Arroz, do IRGA, que, apesar de ser uma instituição constipada, como ele assim denominou, existem algumas brechas, né, então, que a gente poderia então estar colocando à disposição para debater a produção do arroz orgânico, o debate da alimentação saudável, né, a partir da temática do arroz. Então, também colocar isso à disposição. E esse esforço nosso diário, né, desse diálogo com o diferente, com esse outro, né, que é quem está produzindo de uma forma não orgânica, de uma maneira convencional. Bueno, e também tinha uma outra colega no nosso primeiro grupo que nós fizemos, a Audrey, que ela é arquiteta e ela está se dispondo também a realizar projetos sustentáveis de colocar a mão na massa mesmo, né? Então, ela está se colocando, está aqui o contato dela, vai para a lista. Isso.
assim, mesmo que a gente não anote aqui, que não chegue ali, a gente está gravando tudo, tá? Então, só para vocês... O próximo grupo pode ser a Cláudia aqui? É o Luiz Felipe? Quem é que vai relatar? Então, o outro grupo que está por... A gente prepara. Bom, a gente, na verdade, durante a conversa, a gente chegou em muitas questões, que eu acho que são questões importantes para serem colocadas para a gente ir pensando. Então, como é que... Uma questão fundamental assim foi sobre gestão. Porque muitas pessoas participam de redes e falam, poxa, mas tem algum momento que em uma instância decisória precisa acontecer. Qualquer coisa é publicada na rede, qualquer coisa... Aí, às vezes, acontece uma publicação, nossa, mas isso não estava dentro do... Mas isso acho que tem a ver com os princípios claros e tudo, né? Mas, de qualquer forma, como é que é essa gestão? Há instâncias de poderes ou não? Isso é uma coisa importante de ser pensado. Há uma divisão em núcleos de temáticos, sei lá, dimensões da vida, alimentação, aprendizagens, arte e cultura, práticas agrícolas, corporais, religiosas, serviços. Se há esse tipo de divisão ou a gente vai se encontrando por afinidades e por comunicação. Então, são questões mais voltadas para a gestão, né? Então, acho que essa questão da instância do poder é uma coisa para a gente pensar, porque isso pode alavancar ou afundar uma rede, né? Estou tentando ser bem breve. Então, e aí a gente aproveitou o primeiro grupo e falou, é importante ter coisas mais concretas. Aí acabamos de passar um papel aqui que é o seguinte, por exemplo, eu trabalho com manifestações artísticas e culturais visando a expressão coletiva e individual das pessoas. Então, meio parecido com aquilo dos pontos de cultura, que a gente pudesse mapear grupos culturais que realizam suas atividades, mas como é que eles fazem para que a sustentabilidade da produção cultural exista. Então, experiências nesse sentido, né? Então, seria uma coisa a oferecer de pensar sobre essas questões culturais. Porque a sustentabilidade dentro da cultura é algo que bastante importante ser pensado também, né? Aí, a Tati colocou, eu prefiro que cada um leia o seu, é bem curtinho, cada um leia o seu. Bom, eu coloquei que eu sou professora, né, de ecologia e de oceanografia, e eu me senti motivada a trabalhar em qualquer tipo de trabalho que vise novas práticas e novas formas de ensino, pesquisa nessas áreas de ecologia, de mar. Me senti super motivada a aprender mais com os guaranis, né, sobre a forma deles viverem ecologia. E não, eu ensino ecologia, mas eu vi que a gente ensina de um modo como se a gente não fizesse parte dela, e escutar os guaranis falando super me motivou mais a aprender do que a ensinar, né? Então, eu estou disponível para essas trocas, né? Já há um tempo que tenho essa motivação de procurar novas formas de ensino mais práticos, mais reais, né? Então, acho que esse é o que eu posso doar aqui nessa rede de motivação para ajudar e para aprender. Eu sou a Carol, eu me proponho a organizar horários de conversa apreciativa no CEP São Paulo, porque eu acho que também a gente sente falta lá, né? As conversas que a gente teve durante a eleição tiraram peso das costas de todo mundo. Eu acho que a gente podia continuar com alguns horários, né? Assim, com uma regularidade. E também eu trabalho com produção e revisão de textos, então posso oferecer isso, se for feito um site, posso oferecer isso também. Eu posso ajudar a los hermanos guaraníes a traducciones en español cuando ellos quieran comunicarse con los hermanos argentinos. Eu trabalhei muitos anos com gestão, hoje eu trabalho com curadoria de rede na Petrobras e facilitação de grupos. Então, eu ofereço as competências, os conhecimentos que eu tenho de facilitação, de curadoria,
virtual, eu não estou aqui, eu estou no Rio. De teoria U também, eu sou facilitadora de teoria U. E, se for preciso um desenho de gestão de redes dentro do que eu conheço, eu posso oferecer também. Sou Andreas e Celso e eu estamos falando talvez sobre um centro de estudos de budismo, ecologia, política, cultura, filosofia, pela. Puxar a brasa para o nosso assado. Nós conversamos aqui, basicamente, individualmente, mas também SEB, né? A gente tem essa conexão de apoiar o encontro dos Guaranis, esse encontro latino-americano dos Guaranis. A gente tem essa motivação de apoiar, e, do que for possível, né, a realização dele. A gente também tem essa motivação em um centro de estudos e pesquisas, criar um centro de estudos e pesquisas. A gente entende que a gente precisa ultrapassar as referências já existentes e aprofundar determinados temas e determinadas linhas, como não só estudos e pesquisas, mas como aprofundamento de movimentos que já existem. Às vezes falta uma base teórica, um aprofundamento em pesquisa. Nossa ideia é criar esse centro. O outro que é bem claro para a gente, que é próximo e que é quase que fundamental nas nossas relações, que é o apoio à Escola Técnica de Agricultura, a ETA. Acho que não sei se a maioria conhece, mas estiveram aqui com a gente nesses dias. É uma escola tradicional aqui em Viamão, no Rio Grande do Sul, e a gente tem essa ideia de apoiá-los. E em torno desse apoio são formas de a gente ir estruturando a rede, né? A rede se estruturar, essa ideia de que a rede também vai se estruturando, esse movimento, articulação de rede, em torno de ações, né? Então, esse encontro Guarani é um momento de articulação da rede que tiver conexão. O centro de estudos também, pode ser da rede que tem conexão. Do apoio à ETA também, da rede que tiver disponibilidade e conexão. O outro seria a agricultura sintrópica, que é um movimento que a gente já faz, oferecimento de cursos, oficinas, vivências. A gente tem procurado combinar não só a ação aqui de sustentação das nossas atividades, mas como também uma vinculação aos programas do SEB. Então, a gente tem, entre as atividades que a gente oferece quando alguém vem fazer um retiro aberto, por exemplo, aqui, é atividade no SAF, né, no sistema agroflorestal que a gente tem. E aí também a gente tem essa ideia de expansão das nossas ações no entorno, né? A gente cuida das relações do entorno e de oferecer possibilidades de formação num sentido amplo a jovens e adolescentes, onde a agricultura sintrópica também entraria como um aspecto importante, relações com o meio ambiente e todos os aspectos com relação a isso. E o nosso quinto item seria esse fórum que a gente está chamando de fórum de sustentabilidade, né? Um pouco inspirado pela abordagem do professor Juarez, que ajudou a dar uma estrutura, não necessariamente que tem que ser aquela estrutura, mas uma ideia de uma visão de sustentabilidade um pouco mais ampla, que do nosso ponto de vista de amadurecimento, ela começa com uma ideia de articulação em rede, que só é possível em rede, de se oferecer um espaço, portanto, um fórum, onde as diversas iniciativas amplas na área inicialmente foi na área de alimentação limpa, ou agricultura limpa, porque a agricultura orgânica só não vai falar, né? Mas sem venenos, etc., tudo que está acontecendo em torno disso. Então, são experiências, oficinas, estudos, seminários, congressos, demandas, tecnologias. E a gente chegou a pensar, esse fórum ele podia ser municipal, podia ser estadual, podia ser nacional e internacional. A gente podia ter, é uma questão de jogar para a rede e ver como é que o conjunto das nossas relações vê esse movimento e o passo que a gente pode dar. Porque a expansão nacional, estadual, tudo isso se apoia e a gente não vai construir redes para isso. Se tiver que construir redes para isso, não sai. Mas as redes que já existem, é movimento de articulação.
internacional também. A gente não vai inventar novas redes. A gente, se a gente tiver capacidade de articulação, está praticamente pronta, né? Então, são esses 5 itens. Eu acho que está bem assim. Aqui correu também essa ideia do encontro budista, né? Do encontro das várias visões budistas sobre posicionamento, sobre ação, engajamento. Eu acho que isso era uma coisa que a gente devia fazer também. Então, a gente começou num grupo de... Já começamos em rede, porque não começamos em 2, começamos em 3. Eu, o André e o Rodrigo. Depois foi juntando até formar 9. Eu vou falar mais da parte aqui, que eu fiquei tentando escutar o André e passar para o português aqui. 2 falhas. Uma do Guarani, que não fala direito português, e o meu português, que já é manco por si só, né? Então, vamos tentar. Mas é o seguinte. Basicamente, assim, que eu consegui é que essa coisa da retomada, né? Mas a gente está entendendo a retomada como por enquanto, como uma retomada física que aconteceu lá em Maquiné e tal, mas eles têm um sentido mais amplo de retomada, que é retomar as práticas que eles já faziam desde sempre, né? E que agora está mais difícil de ser praticada. Então, tipo assim, ele falou aqui, né? Tipo, Jeguatá, que é essa caminhada, né? Então, a caminhada... A gente vai entender um deslocamento físico, mas também a própria caminhada na vida, assim, né? E daí ele está, tipo assim, a necessidade deles, assim, né? Ter um lugar físico para que essa prática aconteça, né? Um lugar onde eles possam plantar, multiplicar semente, criar os filhos, que possam pescar e ter acesso com o rio, com as árvores. O outro ponto é onde, por exemplo, já tem outras... Onde isso já acontece, né? Onde, por exemplo, já tem tribo, né? Mas, por exemplo, eles têm dificuldade de recursos para se deslocar daqui para outras regiões, né? No Brasil e fora. Então, uma das questões seria recursos mesmo, né? Tipo, para se deslocar. Isso, e retomando também essa visão que eles têm, que eles não estão... a visão deles não é fixada em barreira geográfica, assim, né? Para eles não é só Brasil, ou não tão separado, né? Então, como é que essa rede pode se estender para além do Brasil, assim, né? Como é que a gente pode fazer o contato com outros países, assim, né? Tipo, incluindo esses outros na rede também, né? E uma aspiração do André é, em 2020, o Encontro Internacional de Fortalecimento da Sabedoria da Nação MBA Guarani, que seria assim, ele tem uma aspiração que para 2020, com o apoio da rede, que isso pudesse se manifestar, assim, né? Eu acho que é melhor o André também falar assim, né? Porque ele assim fala muito melhor aqui. Acho que tá meio explicado, né? Mas todo momento que sempre falo, né? Não só apenas aqui, mas sempre que a nação Guarani acreditou, não é eu que acreditei, né? Que a nação que acreditou nisso, né? E vou dizer assim, cada coisa que a gente fala, a gente nunca consegue, os nossos povos principalmente, nunca consegue separar as coisas. Porque quando fala de umas coisas, fala em todas as coisas. Da caminhada, da saúde, educação, natureza, água, ar, né? Semente. Então, a gente não tem como separar as coisas. Por isso, também, a gente fica muito não atrapalhado, mas confuso. Porque muitas vezes Juruá, ele já tem cada coisa específicos para falar e para fazer. Mas para nós não existe. Tudo que o Juruá que tem hoje,
não existe para nós. Não existe. Por isso que eu sempre falo assim, nós se esforçamos para viver em dois mundos. Nós vivemos nosso mundo e nós vivemos no mesmo tempo o mundo de vocês, que é bem difícil, muito difícil. Mas sempre eu me esforço, nossos povos se esforçou. E hoje pensamos também, mas espera aí, mas por que só nós podemos se esforçar? Por que o Juruá não pode se esforçar para entender nossas partes? Pelo menos trocar experiências, trocar a língua, principalmente. Se você falar em Guarani, vai facilitar muito para nós. Porque nós estamos facilitando falar em língua de vocês, para você entender mais ou menos. Se eu falar em Guarani, você nunca vai entender. Então, eu tenho que me forçar para falar na língua de vocês. Por que você não se esforça, né? Essa era a nossa visão, né? E essa... Obrigado. E uma coisa que sempre estou aqui sozinho, mas na verdade estou com todo mundo, porque quando eu falo do Guarani, estou falando da minha nação, não de mim, não da minha aldeia. Estou falando de nação Guarani, que seria Paraguai, Argentina e Brasil. Então, por isso que eu agradeço, sempre vou agradecer, principalmente nesse momento, estou sozinho, mas na verdade que estou com o espírito do mais velho das aldeias, me apoiando, dando energia para estar junto com vocês. Então, sempre eu vou agradecer o nosso mais velho, que está lá na aldeia, né? Então, isso que a gente tenta fazer também, que eu sempre falo, e porque é verdade, eu me esforço, muitas vezes eu faço negociação da minha cultura comigo mesmo. Por quê? Porque mais velho, não é que não queira, mas não é costume dele vir aqui tentar se esforçar para falar, você entender. Mas eu sim, eu faço, porque tudo que eu penso, tudo que eu acredito, sempre falo isso também, eu sempre acredito, sempre vou acreditar e vou acreditar morrendo. Tudo que a gente acredita, tudo que a gente tem, esperança, eu vou agradecer também pelos nossos mais velhos, que tem esperança, desde o começo, tinha esperança para chegar nesse ponto. Ele faz luta, quando a gente fala da luta, também não é luta fisicamente. É luta, a gente fala porque a gente quer preservar as coisas. Nós queremos preservar a natureza, nós queremos preservar a amizade que a gente tem com vocês, nós queremos preservar nossa saúde, nosso mundo. Então, essa é a luta. Só que muitas vezes os políticos não entendem também. Quando fala da luta, ele acha que vai fazer um grupo de povo, de Guarani, e vai enfrentar fisicamente. Mas, na verdade, luta não é isso. Luta, quando fala de luta, nós queremos criar uma rede. Diálogos, conversar para a gente se entender, principalmente concordar. Porque você pode escutar, mas se tu escutar e não concordar, não acontece nada. Tem que respeitar, tem que obedecer. E tem que concordar. Porque muitas vezes, nós estamos aqui, não sei quantas pessoas, quase 100 pessoas, nós estamos com quase 100 ideias, com quase 100 visão, que cada pessoa tem visão diferente. Isso, eu me forço a entender, eu sempre falo isso, sempre eu vou falar, porque é verdade também. Muitas vezes eu sento lá na minha casa, no fogo, na beira do fogo, fumando ou tomando chimarrão, me coloco dentro da cidade, para entender sobre vocês. Porque se eu entender só da minha cultura, como é que eu vou participar com vocês? Não vou conseguir. Muitas vezes eu me forço, mesmo que não estou na cidade, eu me coloco dentro da cidade para entender de vocês. Mas como assim o Juruá sempre sai correndo para lá e para cá? Eu não entendo. E chegou também o momento, mas como assim o próprio Juruá não está aguentando mais dentro da cidade? Imagina eu. Né? E eu sempre falo assim, mas a única coisa que não entendo também, que não é nossa cultura, mas eu tento entender também. O Juruá sempre fala, sempre atrasado. Estou atrasado, sempre atrasado, sempre atrasado. Mas eu sempre falo assim, no nosso entendimento,
Se passar 1 hora, nós temos mais 20 horas pela frente. Mas como é que vamos ficar atrasados? Né? Não entendo, não quero nem entender. Mas essa rede, a gente valoriza porque a gente já vive com isso. Só que muitas vezes foi impedido pelo Juruá, principalmente pelo político. Então, eu acho que essa rede, eu sempre falo da rede dos amigos e também de instituições. Porque nós temos instituições que poderia estar presente em todo momento apoiando, mas só que na prática não está fazendo também. Nós temos leis da educação, de saúde, principalmente do nosso direito, não é escrita no papel, não dentro da lei. Só que na prática ninguém faz. Muitas vezes na prática, impede nós fazer na prática também nossa cultura. Né? Por exemplo, essa de Iguatá, que a gente sempre fazia, sempre estão fazendo, nós ficamos parados agora, porque eu não consigo mais ir para a Argentina visitar meus parentes, porque lá é outro país. Na visão do Juruá, para fazer isso, para fazer o de Iguatá, que é minha cultura, eu preciso de identidade, eu preciso de dinheiro, porque antigamente não precisava. Mesmo que a gente vai demorar uns 30 dias, 40 dias, a gente caminhava a pé, porque não tinha problema. Não tinha algumas pessoas que impedem para caminhar, que proíbe fazer isso. Hoje a gente tem de tudo, então a gente não consegue mais fazer nada. Né? E esse de Iguatá que a gente chama também, caminhada, não é porque a gente não sabe ficar em um lugar. Muitas vezes o Juruá fala também isso. Índio não sabe ficar. Índio não sabe se fixar, por exemplo. Cria uma aldeia e depois abandona. Não, para nós não existe abandonar também. Para nós existe assim, eu posso ficar aqui, mas eu tenho direito de um momento sair, visitar ou ir lá ficar um tempo, depois vai a outro lugar e depois volta para cá. Isso não é abandono. Isso é um momento de caminhar, de entender, de conhecer outro lugar, outro clima, outro momento, outro ar. Porque cada passo é bem diferente. Essa é a nossa cultura, só que hoje não tem como mais fazer, porque tem tudo lei que impede. Né? Então, voltando um pouco do encontro, que nós precisamos fazer, que sempre existia, existe ainda agora, isso que muitas vezes dificulta também por causa do recurso. Então, nós precisamos fazer esse encontro internacional. Também internacional para nós nunca existia, nunca existe. Porque para nós é só apenas buscar nosso parente para conversar. Não é um encontro internacional. Essas palavras saíram também para o Juruá entender também. Né? Porque a gente já tem isso. Né? Então, se eu falar assim, eu quero trazer meu parente, mas para quê? Já é uma pergunta, né? Para quê? Eu tenho que explicar. Não, nós queremos fazer conversa internacional, trocar ideia, isso, aquilo. Né? Para o Juruá entender. Então, tudo dificulta para nós, né? Tudo. Mas nós estamos se forçando para explicar para você, para traduzir algumas coisas. Então, voltando um pouco da retomada, quando a gente fala de retomada, não estamos retomada só do nosso povo. Estamos falando de você também. Porque você também está sendo retomado da vida, da cultura, da experiência, da caminhada também. Hoje, eu vejo assim, a gente sempre nas nossas aldeias nós sentamos. A gente nunca entende também. Não é mais do passado, eu sou da agora. Mas eu sei minha origem. Mas só que muitas vezes o Juruá não sabe mais a origem deles. Ele nem sabe por que está aqui. Quem é ele, né? Eu falo isso porque eu escuto deles. Que nós fazemos a vivência na nossa aldeia, nós recebemos 200 pessoas, 200 estudantes, 300 estudantes. Muitas vezes eu falo, eu estou aqui no mundo porque eu tenho que estar aqui, não sei qual é a minha origem. Então, isso também faz parte da retomada, né? Então,
retomada significa muito, não é só da retomada do lugar, não é a retomada de Maquiné que está acontecendo. Está acontecendo a retomada do mundo, retomada das nossas vidas. Né? Então, por isso que é muito importante de fazer rede. E uma coisa também que eu estava falando, essa rede não é novidade para nós, só que nós temos que entender também como entrar dentro da rede de vocês. E rede de você, como entrar na nossa. Isso que está faltando, né? Então, eu acho, eu vou falar mais uma coisa. Ou seja, a gente nunca teve oportunidade para falar, contar exatamente o que é nossa cultura. Nunca. Por quê? Porque nós estamos sempre no sistema, no Juruá, obedecendo. Sempre. Mostrando minutos. A gente não tem como falar da nossa cultura para você entender, porque tem isso. Muitas vezes, nós começamos de trás para frente. Que na nossa cultura, na nossa língua, é isso também. Em vez de fazer tradução de começo para final, nós começamos de final para frente. Mas muitas vezes a gente começa e foi cortado no meio, não tem nem para continuar falando. Mas, por André, isso que eu sempre... Deixa eu dizer só, porque essa questão do tempo é muito importante. Para mim também, eu tenho uma tendência a seguir o tempo guarani, sabe? De ir fluindo assim, sabe? Mas tem uma questão, por exemplo, o tempo, se a gente abstrair a questão do tempo propriamente, ele na verdade é apenas o jeito de nós nos encontrarmos. Por exemplo, agora tem uma equipe que está fazendo o jantar. E aí a comida ficou pronta. Entende? Então o tempo faz que a gente se encontre nos lugares, nas coisas assim, sabe? Esse é o ponto, né? Sim. Então agora, por exemplo, hoje a gente vai jantar às 17 horas, agora já passou às 17. Então o pessoal está na cozinha e não sabe o que fazer. É isso, entende? O tempo, ele serve de harmonia entre as várias iniciativas, né? Sim. Deixa eu falar sobre o tempo, né, que a gente nunca teve oportunidade de contar exatamente como a gente precisa explicar. Mais uma coisa sobre o tempo. Na nossa cultura não existe programação. A gente nunca teve. A gente consegue viver com momentos. Sempre momentos. Por exemplo, a gente fala um momento. Depois a gente tem outro momento para, pelo menos, para almoçar, para jantar, né, sabe? Mas, e por isso que estou falando sobre a negociação da minha cultura com a cultura de você comigo mesmo. Se fosse o mais velho, se fosse outro, não faria isso. Mas eu me forço, porque eu quero colaborar com vocês. Por exemplo, se eu entender só da minha cultura, eu não vou entender hora, eu não vou entender minuto. Eu tenho que tentar trazer da minha cultura dentro da cultura de você para aprender hora, aprender o dia, por exemplo. Por exemplo, eu nunca corro, nunca fiquei correndo para lá e para cá, porque não tem hora. Mas você vive com hora. Se passar 2 minutos, você já está atrasado, né? Então, eu sempre digo assim, eu tenho que entender do Juruá, não para viver como o Juruá, mas para respeitar o Juruá. Então você também tem que fazer isso. Você tem que entender exatamente nossa cultura, mas não é para virar os Guarani, mas para respeitar o Guarani, como nosso entender. Porque nós estamos sempre, desde o começo, nós estamos quase chegando aos 60 anos obedecendo ao Juruá. Minutos, horas, dia, semanal, né? O jeito. E a gente nunca recebemos o Juruá que faz as mesmas coisas como nós. Agora é hora de você também se forçar a fazer isso. Eu falo por não cobranças. Isso não é cobrança. Isso é um aviso para a gente chegar mais perto e se conhecer e para se respeitar. Isso que é isso.
Obrigado. Que fiquem, e que aí eu e o Bruno, a gente se propõe a ficar e coletar todas essas informações e tudo mais, né, mas para que a gente também não perca a estrutura geral do encontro, que aqueles que já apresentaram e que se sentem à vontade, já para descerem, para já ir adiantando também o jantar. Né? Quantos grupos faltam ainda para se apresentar? Só? Então bora. Obrigado. Então, bora. Sonhos. O pessoal do dia... calma, estou nervosa. A Patrícia, do SEB de BH, eles estão precisando de orientações para iniciar uma prática com as crianças. A Poliana coloca aqui: oferecer atividades, vivências e experiências que conectem o meio ambiente e o mundo interno. Ela pode oferecer o trabalho que reconecta no Brasil. Ela pode também conectar os Guarani com os Mapuches no Chile, como um desejo seu, uma esperança sua. Ampliar a rede de celebração, de colaboração da revista Bodhisattva, isso? Conectar os SEBs e os CSAs, que são as comunidades que sustentam agricultores. Revolução dos baldinhos, difundir a metodologia de compostagem. E conseguir um espaço para o GEB do Chile crescer de forma neutra, porque eles estão numa casa pequena de alguém. Isso? Tem aqui projetos, sonhos ou esperanças. Publicar livros e criar espetáculos /saraus com grupos de diferentes comunidades, mulheres, jovens, agricultores, a partir de histórias de vida dos participantes. Esses projetos já existem, é o projeto Minha História Conto Eu e o projeto Lugar de Gigantes, tem no Facebook. Resumindo, através da arte, incentivar que as pessoas sejam autoras de si. Quanto à plataforma, que seja uma rede de troca simples e direta, a exemplo da Eu Aceito e Eu Ofereço, em que se possa publicar nesse site ofertas e demandas de serviços, possibilidades, sonhos, necessidades e esperanças. Tenho aqui ainda uma reafirmação dos valores da carta, que já foi reformulada. Metas a curto prazo: ampliar conexões onde eu moro e atuo, né, conexões locais, o próximo mais próximo, olhar o próximo mais próximo. Divulgar melhor a rede nos SEBs que existem no Brasil. Apoiar e participar das atividades propostas na agenda na medida do possível. Apoiar a manutenção do site da rede. Proposta de manter um grupo de e-mail e zap. A médio prazo, entender melhor as linguagens das redes. Apoiar ações futuras da rede. Estruturar as metodologias de conversas apreciativas. Reduzir a produção de resíduos plásticos, etc. A longo prazo, ampliação da rede além dos nossos territórios, uma nova economia, uma nova política e uma nova relação social e ambiental. Como? Pelo fim das fronteiras. Algo mais, gente? Tem aqui ainda valores. Que nós possamos criar uma rede aberta, autoconstruída pelos participantes, que acolha constantemente propostas, indivíduos, instituições, sonhos e esperanças. Uma rede flexível que possibilite movimento e mudança em si. Uma rede livre. E mais um. Eu queria dizer que, como algo concreto também, né, a minha participação aqui no SEB tem dado pela conexão que existe do SEB com a comunidade do Arvoredo, que é lá de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre, na qual eu moro, né? Essa comunidade ela foi criada há 10 anos, no centro de Porto Alegre, por pessoas que queriam morar juntas e morar de um jeito diferente dessa loucura urbana, né? Que elas pudessem ter uma vida... uma qualidade de vida melhor em relação à relação consigo, relação com o outro e com o ambiente. Então, as pessoas se juntaram numa casa, alugaram uma casa e começaram a querer entender o que é morar em comunidade, né? E, daqui a um pouco, essa casa se ampliou em segunda casa e hoje são 3 casas e a gente chama de Comunidade do Arvoredo. Então, ela fez 10 anos esse ano
né? E o que a gente sente mais executando em relação à rede é a nossa prática de alimentação, que a gente tem conexão com os produtores orgânicos, né? Tanto da feira que tem ali na José Bonifácio, em Porto Alegre, como da cooperativa Girassol, que é uma cooperativa que todo mundo pode acessar pela internet, fazer compra pela internet e depois buscar, né? Mas o que eu quero dizer é que a comunidade do Arvoredo, ela é um ponto também de aglomeração, né? Então lá a gente tem espaço para reuniões, tem salão para atividades, para fazer yoga, para fazer encontros, formações, né? Tem um espaço também para geração de renda. Então tem ONGs que às vezes quer juntar um valor e, como a Nanda Marga já fez, foi lá e fez um almoço, que a gente tem espaço para isso, faz um almoço e arrecada fundos para algum tipo de necessidade, né? Isso a gente faz, de vez em quando a gente faz almoço vegano, feijoada vegana com samba na calçada, e é uma forma de a gente juntar dinheiro coletivo para manter. Tá? Então, só quero dizer que a comunidade do Arvoredo é um ponto de apoio também, que está conectado aqui, né? Só para botar isso na roda também. Última. E não menos importante. Bom, na nossa roda aqui, acabou prevalecendo um sonho, mas muitas coisas além dos sonhos, né, que apareceram também. Bem, eu trouxe um sonho que, em certa medida, ele é meu, mas, em certa medida, ele é coletivo, né, que é a gente fazer lá no SEB Mendilá, onde eu moro, um programa que pudesse ser uma gestão do Instituto Caminho do Meio, que ainda não está oficializado, digamos assim, ou legalizado, onde pudesse contemplar as várias mandalas que já existem lá. Lá temos a mandala de artes, a mandala de educação, a mandala ambiental e a mandala da saúde, que elas funcionam hora uma, hora outra, hora todas, né, nesse movimento. E aí um sonho que eu trouxe aqui para o grupo, compartilhei aqui, era de a gente poder fazer, via Instituto, um programa para atender, que criasse uma relação com a comunidade, que a gente ainda está, digamos, engatinhando nesse lugar de se relacionar com a comunidade, e a gente sente a abertura deles. Então, um programa que pudesse ser de longa duração, 1 ano, 2, não sei, que tivesse uma frequência, que tivesse uma durabilidade e que pudesse envolver todas as mandalas. E que pudesse envolver, por exemplo, uma primeira ideia é que a gente conseguisse fazer esse programa, uma vez por mês, talvez, com uma escola. Então, essa escola ela tem poderia participar desse projeto durante 1 ano, durante 2, algo assim aprofundado. Porque ações mais pontuais já acontecem, mas a gente sabe que projetos, né, mais duradouros, eles têm um outro nível de relação. Então, inicialmente, foi essa a ideia, foi esse o sonho, que em alguma medida é do SEB Mendilá também, muito porque essas mandalas já estão funcionando e também porque o Mendilá tem essa vontade de estar estreitando relações com a comunidade. E aí eu trouxe esse sonho para esse grupo e aí foram surgindo então todas as habilidades e talentos e oferecimentos de trabalhos para viabilizar esse sonho. E aí aqui tem uma lista de pessoas e habilidades que eu acho que eu não vou falar todas agora para a gente não atrasar, mas vai ficar no site e no nosso mapa. E, claro, tem muitas outras funções dentro desse sonho que precisam de pessoas, que pode agregar, né? A ideia foi um pouco essa, trazer para essa rede, para ver o que essa rede, onde essa rede se encaixa dentro desse sonho, onde esse sonho se encaixa dentro dessa rede. Está tudo aqui.
nomes, telefones e oferecimentos. Alguém quer falar alguma coisa? Complementar? Um oferecimento na parte de comunicação e organização da informação, né? Porque a gente tem muitos talentos, muito conhecimento, muitas experiências aqui, e às vezes elas se perdem ou a gente não enxerga, né? Então, eu ofereço também a habilidade de fazer uma organização sistêmica da informação, de fazer uma comunicação mais simples, né, disso, porque é necessário. Cada projeto precisa também desenvolver ou visualizar também, né, sistematicamente, por etapas e tal, né? E eu tenho pensado muito sobre essas questões. Ainda não sei como que eu vou me estruturar para estar oferecendo isso, mas a gente pode também estar se juntando, as pessoas que trabalham com comunicação, organização de informação, visualização, né, para ver como a gente consegue criar um método para ajudar todos os projetos evoluírem, né, para isso se disseminar. E aí isso a gente pode desmembrar depois, a gente pode sentar e conversar como isso pode se desmembrar, né? Mas a importância da visualização mais simples, né, mais completa dentro das suas relações, né? E aí pode entrar até, eu imagino, pode criar jogos, pode criar uma metodologia visual, aí a gente pode vir com uma criatividade de como passar isso para frente, né? A gente está sugerindo que vocês confiem que a gente vai transformar isso num relatório. Nós estamos propondo 28, 29, 26, 27 e 28 de abril como uma primeira possibilidade da gente voltar a se encontrar aqui para presencialmente. Nesse meio tempo, a gente tem a gente criaria uma plataforma que a gente tem algumas possibilidades, mas a que está mais apontada seria a rede compassiva. Isso como redecompassiva.com.br, né? Aí o nome que a gente vai dar para a rede não quer dizer que seja esse, tá? Ele é um domínio que está disponível para a gente colocar, tá? Então vocês já podem sair com essa informação. Eu não posso deixar de dizer que o professor Euclides Mansi deixou o site dele, que é euclidesmansi.net, que ele diz que faz questão que as pessoas que queiram conversar, ver o trabalho dele, possam acessar. Então, lá também tem e-mail para as pessoas que quiserem fazer contato, e ele se colocou à disposição, e ele disse que a parte dele, assim, economia solidária, se a gente quiser desenvolver alguma coisa nessa área, ele está disponível, né, para a gente conversar, e ele faria questão de ajudar nesse ponto. Então, a gente faria isso, vai ter um retorno para vocês. A Cláudia também lembrou, por exemplo, que talvez a gente não consiga falar. Todos aqueles que precisarem de certificado, nós estamos com ele pronto, no sentido de a pessoa só precisa nos mandar por aquele endereço que a pessoa se inscreveu, ela manda o nome completo, que para certificado precisa o nome completo, né? Então, a gente está acolhendo isso. E eu vou passar para o Lama fazer uma conclusão aqui, né, um fechamento, né, em função, infelizmente, o tempo nos exprime, né, e tem até o tempo das passagens das pessoas do avião, que não nos espera, daquela coisa toda, né. O templo, daqui a pouco, logo depois do jantar, já vai... 6 horas vai ter a organização do templo.
Vocês acham que esse nome estaria razoável, assim? Redes compassivas, né? Acho que é isso, né? Rede compassiva. A gente ficou um pouco na dúvida, a gente não tem uma clareza assim, né? Teve outras ideias. Por exemplo, tem outros nomes, tipo ação em rede, né? Ou iniciativas de rede. Eu acho que está bem, então, ação compassiva, aliás, rede compassiva, né? É assim, não é no plural, tá? Só porque é redecompassiva.com.br. Não é .org.com.br. .com.br. Pode ser org? Tá. Pode ser org? Eu acho que org. Mas se o domínio está disponível, né? Tem que verificar, né? Porque diz mais respeito a nós, né? Porque com é comercial, nós não somos comercial, né? Assim. Bom, então nós vamos fazer a dedicação, né? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lome chosun, ring luchen, zalin, sassun, chapar, pel, drogyo, chosun, wadang, vidra, do sun, Então, obrigado a cada um. Né? Acho que foi um grande encontro, né? Foi maravilhoso. Muito obrigado. Pessoal, só para dizer que começar umas 8, 8 e pouco. Às 6 horas a gente vai trazer. Se eu colocar às 8, a prática ela demora.